Então, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Eduardo Fernandes Martinello, sou engenheiro ambiental e sanitarista e agora mestrando do programa de pós-graduação em Ciências e Sustentabilidade aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nesse momento, então, vou iniciar a defesa da minha dissertação e, enfim, espero conseguir passar todas as ideias aqui nesse momento, né? Os resultados, a metodologia utilizada e por aí vai. O meu trabalho, ele tem como título Agricultura Urbana e Periurbana, como estratégia de combate à insegurança alimentar, uma análise das viabilidades para implantação. E quando falo uma análise das viabilidades, então entende-se, né? Por social, ambiental e econômica. Como orientador, tenho o professor Vanderlei de Jesus Souza, que está presente aqui na sala, e co-orientador, professor José Carlos Virtuoso, que está lá em Santa Catarina. Na banca, professor Sérgio Nascimento Duarte, o professor Moisés Savian e o professor Dirceu Benincá. Então, uma breve introdução, porque depois a gente vai já entrar na parte metodológica e nos resultados, enfim, né? A agricultura, ela está diretamente relacionada com a alimentação humana, né? A agricultura, ela surge em torno de 10 mil anos atrás, segundo alguns autores que que eu usei na pesquisa, né? Ponte, enfim. E ela surge com a ideia de suprir as necessidades humanas, né? De produzir alimento para as populações que estavam já naquela época querendo começar a se desenvolver. Segundo a Bombardi, professora Larissa Bombardi, né, de São Paulo, ela fala que essa ideia, essa lógica da agricultura, na verdade, ela foi apropriada pelo sistema econômico hegemônico, que a gente está inserido também, né, que é o sistema capitalista, que transforma essa agricultura numa ideia de uma agricultura convencional, que é a que a gente tem hoje, e que, segundo essa autora, essa agricultura ela não tem mais aquela ideia inicial de suprir somente as necessidades humanas, senão também gerar lucro, né? Enfim. E por falar quando a gente fala de agricultura, às vezes a gente fica relacionado, assim, começa a fazer uma relação somente com o que está no rural, né? Mas como a gente vai falar de agricultura urbana, então é interessante dar uma faladinha sobre esse sistema capitalista, tanto no rural quanto no urbano, né? Se no rural tem essa lógica de apropriação da agricultura pelo sistema, desculpa, no urbano, isso também é verdade, né? Quando a gente vê, principalmente, a apropriação desses espaços que alguns autores vão chamar de espaços ociosos, de vazios urbanos, mas que aqui eu trago uma outra ideia, né? Uma outra percepção de outros autores que estão começando a trabalhar isso, que é a questão de um espaço potencial para o desenvolvimento da agricultura urbana, né? Porque muda essa ideia, essa conotação de vazio, de ocioso, para um espaço potencial, né? Então, o sistema, ele está tanto no rural quanto no urbano, né? E aí, é isso que eu acabei de falar, a questão da especulação imobiliária nesses espaços subutilizados, né? Porque são espaços que você não vê uma edificação, mas que estão ali e servem ao quê e a quem, né? Para o sistema, esse espaço sem alguma utilização, talvez seja melhor para a questão, né, da questão econômica, enfim, do que ter algum empreendimento social em cima dele, né? Por volta aí da segunda metade do século passado, o mundo ele se volta a discutir as questões de, entre aspas, sustentabilidade, né? De um mundo melhor, com uma segurança ambiental para as futuras gerações e por aí vai, né? Enfim, tem as COPs que aconteceram, né? Inclusive no Rio de Janeiro, enfim. E aí se começa a discutir essa questão não somente da questão ambiental, mas também a questão social começa a ser discutida muito mais forte.
E aí que entra, então, né, a ideia de agricultura urbana, agricultura dentro das cidades. Hoje, se a gente falar de agricultura urbana, é um modelo de produção de alimento que está diretamente relacionado com os ODS da ONU, por exemplo. Então, isso começa a surgir aí, essa discussão para a utilização desses espaços começa a surgir por volta de meados do século passado até a atualidade, né? Mas, enfim, já vamos entrar aí numa questão do trabalho em si, a questão da justificativa desse trabalho, do porquê esse trabalho se faz relevante, né? Segundo a Rede Pensan, né, da ONU, 828 milhões de pessoas estão em situação de fome no mundo. Em 2022, vamos considerar hoje também, né, por volta de 828 milhões de pessoas passando fome no mundo. Então, se a gente pegar aí uma população estimada de 8 bilhões de pessoas, a gente está falando aí de quase 1 bilhão dessas pessoas, 15% dessa população passando fome no planeta, né? No Brasil, o número de pessoas em situação de fome, segundo a mesma Rede Pensan, né, de pessoas passando fome ultrapassa 33 milhões. E insegurança alimentar são mais de 125 milhões de brasileiras e brasileiros. E se a gente pegar, por exemplo, que está lá na parte escrita do trabalho, dados da Sociedade Nacional de Agricultura, o Brasil está batendo recorde de exportação de commodities como soja, milho e por aí vai. Então, aquela ideia da Bombardier lá atrás acaba se concretizando, né? Que realmente está sendo apropriado pelo sistema e não visa mais tanto assim suprir as necessidades humanas, senão as necessidades do capital. Aqui eu trouxe uma figura que fala, né, fome, depressão e medo, a realidade de quem está desempregado. Interessante que essa reportagem é lá do município de Araranguá. Então mostra que lá também a gente passa por situações desse tipo, né? Os objetivos da pesquisa, então, o objetivo geral seria analisar as viabilidades social, ambiental e econômica da agricultura urbana e periurbana no município de Araranguá. E os específicos, realizar um diagnóstico sobre as condições socioambientais na área delimitada, caracterizar a agricultura urbana e periurbana de Araranguá, traçando aí um panorama atual de como essa agricultura se desenvolve no município, identificar espaços potenciais para o desenvolvimento dessa agricultura urbana e periurbana, e verificar as viabilidades econômica, social e ambiental da implantação desse modelo de agricultura, né? Porque esse último, principalmente, né? Porque a ideia não é só você mostrar que, beleza, dá de fazer agricultura no urbano. Sim, mas isso é viável, né? Sei lá, um poder público aí pode investir, um empresário pode investir em algo desse sentido, né? A comunidade pode se engajar ou isso aí não vai para frente? Por aí vai. A questão metodológica. Eu estou com um pouquinho de tosse aí, porque essa mudança, eu vim de Santa Catarina ontem, então essa mudança do frio de lá para chegar no calor aqui, me pegou em cheio, né? Mas aqui é um mapa, essa primeira figura, que não, essas figuras que vão ser apresentadas aqui, tabelas, não necessariamente representam em ordem aquelas que estão no trabalho escrito, né? Mas para a organização do slide eu montei assim. Aqui é um mapa de localização, então, da cidade de Araranguá. A gente pega, tem lá no primeiro mapinha, o estado de Santa Catarina, depois a cidade de Araranguá em rosa no segundo mapa, né? Que é a maior cidade do extremo sul de Santa Catarina, e depois ali o mapa de Araranguá. Essa pesquisa, ela se insere no campo das pesquisas quali quantitativas, porque ela traz resultados, né, uma abordagem das ciências exatas, né, com números, gráficos e por aí vai, mas também das ciências sociais, né. É uma pesquisação em uma comunidade do extremo sul catarinense, porque tem uma parte do trabalho que é feito lá diretamente dentro da comunidade, que é a experiência de uma horta comunitária, e foi baseada, né, em uma abordagem multimétodos. Então, tem uma série de metodologia que eu vou explicar na sequência aqui, que para cada um dos capítulos, né, teve uma metodologia específica. As estratégias metodológicas, então. Primeiro, uma análise de dados secundários, que foi baseado aí, né, biblioteca da UFSB,
IBGE, os censos, né, tanto o censo agro 2017 quanto o último censo do IBGE e estimativas e tal. Os manuscritos aí disponíveis no site da FAO, né, que é o braço da ONU para a agricultura, do sistema integrado de recursos hídricos do estado de Santa Catarina também, para pegar algumas informações, principalmente lá da região do Extremo Sul, e periódicos CAPES, né? Esses foram, assim, os principais, onde foram buscados aí esse levantamento de dados secundários, né? Também teve produção de dados primários, que eu fui na comunidade, aplicar questionário, conversar, levantar dado lá com a população de fato, né? Produção dos mapas, todo o mapeamento, ida a campo com drone, por aí vai. Ó, entrevista, por exemplo, questionário estruturado, mapeamento da agricultura urbana e periurbana, tudo isso aí, dos espaços potenciais, tudo isso aí dentro, né, da questão da produção de dados primários. E teve também uma elaboração de um projeto piloto de horta urbana comunitária, que aí conta com estratégias metodológicas para educação ambiental, sensibilização ambiental, algumas noções de agronomia, né, que não é a minha área, mas que eu busquei tentar aprofundar o meu conhecimento nisso para aplicar lá com a galera. Seguindo as estratégias metodológicas, então. O estudo de viabilidade econômico-financeira da implantação da agricultura urbana e periurbana. Então, tem um estudo de caso lá da horta comunitária, onde apliquei questionário com o pessoal e fiz toda uma anotação de campo, de fato, de quanto que gastou para cada coisa, o que entrou de recurso, como que é feito esse balanço, parte social também, né, da atuação deles, enfim. Projeção de 4 modelos hipotéticos aí de cenários de produção, né, um modelo da nossa horta comunitária, um modelo mais voltado à questão social também, um modelo, se houvesse um fomento de políticas públicas, vamos chamar assim, né, então um modelo, entre aspas, público, e um modelo privado também da produção, para tentar analisar economicamente se todas essas estratégias são viáveis ou não, né. O perfil socioeconômico de Araranguá, que também foi baseado aí em dados secundários, né? Alguma coisa lá de dado primário também no questionário a gente conseguiu levantar daquela região mais específica onde está a horta, né? Como resultado, então, os resultados. Primeiro eu trago um mapa de uso e ocupação do solo de Araranguá, né? Numa série histórica de 40 anos, então começa em 1990, 2000, 2010, 2020. E nesse mapa a gente já começa, e esse mapa até estava na qualificação, né? A gente já começa a ter algumas noções, assim, de como que o município de Araranguá se comporta. Se vocês olharem o primeiro mapa, em 1990, e vocês compararem 40 anos depois com o mapa de 2020, aqui embaixo, você consegue observar, por exemplo, no roxo mais escuro, é plantio de arroz, é risicultura. Então, talvez você olhando mapa por mapa, você não vê tanta diferença, mas em 40 anos o território de Araranguá cresceu muito aí na questão da risicultura, do plantio de arroz, né? Mas, como a gente está falando aqui de agricultura urbana e periurbana, eu circulei aqui a principal área urbana do município lá em 1990, claro que a gente tinha ali na região das praias, mais um indicativo de urbanicidade, mas que eu não circulei porque não cresceu, assim, né, com o passar dos anos. Em 1990, esse município que está abaixo aqui de Santa Catarina, né, seguindo, como se fosse seguir as praias de Araranguá, como se fosse seguir as praias de Araranguá ao sul, se chama Balneário Arroio do Silva, em 1990 ainda compreendia o município de Araranguá. Ele foi emancipado, salvo engano, em 1994. Então, como eu estou analisando Araranguá, eu peguei só o território que eu estou analisando hoje, eu peguei o mesmo território lá na década de 90, né? Não peguei, então, o Balneário Arroio do Silva. Mas se você analisar a zona urbana de Araranguá lá em 1990 e você analisar em 2020, você já começa a ver que tem um aumento de densidade ali dessa zona urbana. Então, peraí, se eu vou falar de agricultura urbana, tem um aumento dessa zona urbana do município, talvez, do ponto de vista ambiental, pudesse já ser uma parte
de um resultado, né? A zona urbana está aumentando. Mas depois a gente vai discutir um pouquinho mais isso nos resultados mais para frente. Uso e ocupação do solo de Araranguá em porcentagem. Qual o percentual que evoluiu aí o município, né? Esses, fui eu que gerei esses gráficos, mas são aí com dados do Map Biomas, né? Dos mapas lá do Map Biomas. Então, se você pegar, vamos falar lá do plantio de arroz, né? Em 1990, a gente tinha ali 9% de arroz, né? Essa cor mais bege ali. Em 2022, a gente tem 16% de arroz, mas já chegou ali em 2010 ser 24%. Então, cresceu muito o plantio de arroz. Isso é notório, assim, você caminha por Araranguá, quando tem os arrozais lá, é tudo amarelinho, assim, né? Mas o que a gente vai analisar mesmo é aqui, a área urbanizada do município. Em 1990, a área urbanizada era 8% de todo o território lá do município, né? E hoje, em 2020, a área urbanizada representa 11% de todo o território do município. Então, é um aumento aí significativo, 3%. Claro, em 40 anos não teve um boom, né, uma explosão demográfica, mas teve um aumento. E esse aumento se comporta da seguinte forma. Aqui é um gráfico, né, uma tabela do uso e ocupação do solo, então, para os mesmos anos, né, que é aqueles resultados do gráfico, agora na tabela. Se a gente pegar ali a parte urbanizada, então, vamos lá, em quilômetros quadrados isso aqui, sai de 24 quilômetros quadrados de zona urbana para 32 quilômetros quadrados. E num outro gráfico aqui a gente consegue olhar, né, por categoria. Daí eu peguei aqui, por exemplo, já apareceu a flechinha lá junto. Eu juntei o que era agricultura e pecuária, tudo numa coisa só. Por exemplo, tinha arroz, tinha outras lavouras temporárias e por aí vai. Juntei tudo como agricultura e pecuária, pastagem, enfim. O que era formação florestal e restinga num outro grupo, mosaico de áreas naturais e antrópicas entra num terceiro grupo. Esse mosaico é principalmente, por exemplo, vamos falar aí, lago. Não sabe se é um lago artificial, se ele é antrópico ou se ele é natural. Então ele entra nesse mosaico, como se fosse uma transição, algo nesse sentido. E a área urbana ficou num outro grupo. A área urbana é a única que cresce constantemente, apesar de não ser um boom demográfico, mas ela está crescendo. Aí eu trago aqui os principais bairros do município com o maior número de pessoas cadastradas em cadastros do governo, né? Então, CadÚnico, principalmente. E com asterisco ali, vocês vão ver o bairro onde foi desenvolvida a experiência de horta comunitária. Então, esses aí são os bairros. O bairro Coloninha é o bairro mais populoso do município e é o bairro onde tem mais pessoas cadastradas em programas do governo. Chega aí quase a 16%, né? De todos os cadastros que tem no município, quase 16% é nesse bairro. E o nosso bairro, lá onde foi desenvolvida a experiência de horta comunitária, é o Jardim das Avenidas, que tem aí pouco mais de 4% dos cadastros, só que representa aí 1.119 pessoas cadastradas. É muita gente mesmo, sendo 4% é muita gente, né? Cadastrada nesse programa do governo, que subentende-se que por ter o cadastro, pode estar passando por algum momento de vulnerabilidade. E se passa por algum momento de vulnerabilidade, entre elas pode ser a vulnerabilidade alimentar. Não necessariamente mas pode ser. Aqui eu já começo a trazer, então, a questão... Então, a gente já viu que a área urbana está evoluindo, então tem aí, né, dá para se pensar que os vazios urbanos podem aumentar também, e por aí vai, né? A gente viu que tem pessoas cadastradas em programa do governo, situação de vulnerabilidade, e agora a gente vai ver a questão de como se comportam esses estabelecimentos agropecuários no município, né? Por grupo de área total, então, com os dados do censo agropecuário de 2017, mas divulgado em 2019, né? Então, se a gente olhar aí, o primeiro círculo são de 0 a 20 hectares. Isso é porque 20 hectares é o módulo fiscal que a gente tem lá em Araranguá. O módulo fiscal de Araranguá é até 20 hectares.
E aí, até 20 hectares, um módulo fiscal, aquela propriedade pode se enquadrar nos programas de agricultura familiar, né? Então, se a gente pegar aí a porcentagem disso, a gente está falando aí de mais de 80% de todos os estabelecimentos agropecuários do município de Araranguá poderiam se enquadrar lá em agricultura familiar e tal, né? E estão nessa faixa de 0 a 20 hectares. Isso representa, em percentual de hectares, pouco mais de 35%. Pouco mais de 35%. E aí eu circulo em amarelo também as maiores propriedades do município, de estabelecimentos agropecuários, de 50 a 500 hectares, que aí a gente tem aí pouco mais de 4 ou 5% de todos os estabelecimentos, mas que representam aí mais de 40% da área dos espaços, né, relacionados dos empreendimentos, dos estabelecimentos agropecuários, né? Então, mais de 40% das áreas está ali nessa zona de propriedades maiores. Isso representa uma certa concentração fundiária também no município. A localização desses estabelecimentos agropecuários, onde que eles estão, né, no município? Qual é a disposição deles? Então, aí a gente tem o mapa de Araranguá, em amarelo a gente tem a zona urbana do município. Então, a gente vê que tem a disposição deles por todo o município, inclusive lá próximo das praias. E na zona urbana, que são daí os pontinhos em vermelho, a gente vê que tem muito estabelecimento agropecuário nesse espaço também, né? A respeito da declaração de aptidão ao PRONAF, das propriedades lá de Araranguá, a gente tem um total aí, segundo o Ministério de Agricultura e Pecuária, né? Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a gente tem em 2023, a gente teria aí 1.240 estabelecimentos aptos, né, ao PRONAF, mas ativos em Araranguá a gente tem só 260. Então, é pouco relacionado ao montante total, né? O número de estabelecimentos agropecuários em relação, em Araranguá, né, segundo a condição do produtor em relação às terras. A maior parte, mais de 86%, dos estabelecimentos agropecuários de Araranguá pertencem e são utilizados pelos próprios donos. O que, se a gente parar para pensar, a questão de agricultura familiar, o cara, né, a pessoa, a mulher do cara, está trabalhando ali naquele estabelecimento que seria dele ou dela, né? A utilização da terra nos estabelecimentos agropecuários no município de Araranguá. Se a gente olhar como funciona aí, né, o que é plantado lá em Araranguá de fato, né? A maior parte, né, nos estabelecimentos aí, a gente tem a maior de todas ali é pastagem, 894. Mas se a gente olhar lavouras temporárias, é 879. E ela é a maior área em hectares. E lavoura temporária pode ser ou não horticultura, mas no caso de Araranguá, a gente tem muito plantio, por exemplo, de arroz, de tabaco, de maracujá e por aí vai, né? Mas a horticultura pode entrar ali também, né? O valor da produção é em R$ 1.000, né? Por classe dessas atividades. A maior delas, lavouras temporárias também, que chega aí a mais de 59% de todo o montante econômico que gira na agropecuária do município, 59% é em lavouras temporárias. E nesse caso, a horticultura, ela aparece ali com 1,55%. Só que a gente vai ver depois nos mapas ali, o que a gente tem de espaço potencial, o que a gente tem de agricultura urbana, o que a gente tem de espaço potencial, principalmente, esse valor ele pode subir muito, né? A categoria do pessoal ocupado, então. A gente viu que o cara lá é o dono da terra e que ele trabalha naquela terra. E o pessoal que trabalha junto? Mais de 76% tem laço de parentesco, que está relacionado à questão também da agricultura familiar, né? Então, apesar de ter lá aquela concentração fundiária, mas o que está gerando
entre aspas, emprego e renda no município, essa agricultura mais de caráter familiar, né? A condição da adubação na produção vegetal de Araranguá. A gente tem aí do número de propriedades, né? Se a gente for falar da questão de quem fez a adubação, a gente pode ver aí que mais de 65% ou fez adubação orgânica ou fez orgânica e química. Ah, Eduardo, mas é adubação, não está relacionado ao uso de agrotóxico em si, é adubo. Sim, mas se a pessoa já tem a disposição de usar o adubo orgânico, pode ser que ela tenha uma predisposição a utilizar essas práticas agroecológicas, né, para a produção de alimento. E quando a gente fala de agricultura no urbano, do lado da casa das pessoas, ela precisa ser uma agricultura o máximo possível voltada a uma agricultura agroecológica, porque o uso de agrotóxicos e por aí vai fica um pouco dificultado, né, do lado da casa das pessoas. Aqui eu trouxe um mapa da disposição dos bairros do município, porque eu fui a campo, primeiro, mapeei por imagem de satélite o que existia de agricultura dentro dessa zona urbana do município e o que existia de espaço potencial, que é um espaço, entre aspas, um vazio urbano, entre aspas, muitas aspas, mas é um espaço potencial para o desenvolvimento da agricultura. Rua por rua, quadra por quadra, terreno por terreno, vendo o que tem de espaço potencial e o que tem de agricultura. Essa metodologia, ela apresenta, assim, um pouco de dificuldade quando a gente vai analisar quintais produtivos, porque como é com imagem de satélite, né, às vezes o cara ou a mulher tem só um canteirinho lá na casa dele. Fica difícil analisar isso, mas muita coisa deu para pegar. Então, aqui é o bairro, só para mostrar quando ia mostrar as imagens de campo, né? Aqui tem um mapa da disposição da agricultura urbana e periurbana de Araranguá. Aqui eu trago agricultura urbana e periurbana, mas você mapeou só o que está dentro, entre aspas, do urbano. Sim, seguindo o plano diretor do município, aquela ali é a zona urbana, os bairros do município, né? É a zona urbana. Mas na agricultura, a gente tem um momento que ela vai de transição, né? De um espaço urbano para um espaço rural. E que ela se caracteriza como agricultura periurbana, que é aquela agricultura nesse espaço de transição. Então, você ainda vê urbanicidade, mas você já vê uma agricultura mais extensiva, né? Vocês vão ver ali numa foto, eu vou conseguir mostrar melhor. Mas aqui dentro, a zona periurbana do município ainda está dentro dessa zona considerada urbana, segundo o plano diretor do município, né? Então, de agricultura urbana, foram encontrados 548 polígonos, 548 desenhinhos ali, né? Seja um lote, seja um quintal produtivo, ou seja uma zona um pouco maior de produção agrícola. E que representa aí 1.288,7 hectares de agricultura dentro da zona urbana do município de Araranguá. É muita coisa, né? 1.200 hectares é bastante coisa para uma cidade de 70 mil habitantes. Dentro da cidade isso tem. Em campo, eu selecionei alguns desses pontos, mais precisamente 20 pontos. Selecionei esses pontos espaçados aí pelo município e fui a campo com um drone para tirar foto, comprovar se era agricultura mesmo e por aí vai, né? E aí, essas são algumas das fotos que eu consegui encontrar. Aqui, fica nítido aí um espaço de uma agricultura periurbana, que é essa zona de transição. Ali é a BR-101, então você vê algumas casas, indústria, alguma coisa assim, mas você já vê uma agricultura extensiva atrás, né, preparando o solo para produzir alguma coisa. Isso ali é no bairro Santa Catarina, é um dos bairros mais ao sul do município. Aqui é plantio de tabaco e de maracujá, também lá nesse mesmo bairro, só que do outro lado da BR, né? E está dentro daquele polígono da zona urbana do município. Você pode ver as casas ao fundo, mas ainda assim é uma agricultura aí um espaço de transição entre urbano e rural, né? Você vê plantação de laranjeira,
Esse aqui é um bairro mais próximo assim da zona central do município, mas ainda assim você vê essa agricultura também de transição nesse espaço, né? Aqui, onde tem a plantação, lá, essas laranjeiras são para venda da laranja, mas também para fabricação de sucos e por aí vai, né? E aqui, onde tem um loteamento, bem do lado, né? Onde aparece ali alguma rua asfaltada e por aí vai, é uma área onde o pessoal está chamando agora o empreendimento de cidade universitária. Está sendo construída uma universidade, um hospital privado ali também, então é uma área que vai desenvolver muito aí nos próximos anos. E a gente tem, dentro das cidades, nesses espaços, nesses terrenos não edificados, né, a gente tem muitos, assim, algumas espécies de sistema agroflorestal, onde a pessoa cria uma galinhazinha, planta bananeira, laranja, mamão, planta um alface e outras hortaliças, né? Então, isso aí foi bastante encontrado no município. Ali era no bairro Nova Divinéia, né? A gente tem também hortas urbanas, tá? Apesar de estar dentro do espaço urbano, mas fica nítido que é num espaço de transição, né? Entre o periurbano. E tem a horta ali, a questão da horticultura, e no entorno são granjas de arroz que estão sendo preparadas, que daí essa agricultura um pouco mais extensiva também, né? Você vê ao fundo, é onde se constrói de fato a cidade, né, de Araranguá. E o escoamento ali é muito fácil, né? Só atravessar a ponte e você está dentro da cidade, né? Para a produção do alimento em si. Tem também horta urbana e sistema agroflorestal, isso foi encontrado muito lá no município também, em conjunto, né? Então você vê os canteirinhos da horta, mas você vê também bananeira, laranjeira e por aí vai, né? E nesse caso específico, é para venda mesmo, tem placa lá para venda e tal, então a pessoa produzindo ali, e passa um córrego ali também, não dá de ver nitidamente sim, mas passa um córrego ali. Bom, de agricultura urbana, aquelas são as principais metodologias aí de agricultura urbana que a gente tem no município, né? Seja ela mais extensiva, seja ela na zona de transição urbana e rural, ou seja ela necessariamente urbana, né? Sistema agroflorestal, ou horta, enfim. E aí tem os espaços potenciais para agricultura urbana, que eles foram muito mais encontrados do que o que existe de agricultura urbana. Espaço potencial, lembrando, é um espaço, entre aspas e muitas aspas, vazio urbano, alguma coisa nesse sentido. E aqui eu estou chamando de espaço potencial, né? E aí a gente tem, eu separei em 2 modelos de espaços potenciais, mas se vocês olharem o mapinha ali do município, está muito mais coberto, né? Então, os espaços potenciais eu separei eles em terrenos não edificados, que é aquele terreno do lado de casa mesmo, que não tem nenhuma edificação, ou uma gleba não urbanizada, que é um espaço de terra maior, onde não tem sinais de urbanicidade, não tem água, não tem energia e por aí vai, né? E aí, de terrenos não edificados, a gente tem mais de 670 hectares, só de lote vazio, no município de Araranguá, na zona urbana. Lotezinho, 2 lotes e por aí vai. 670 hectares. E glebas não urbanizadas é mais de 1.900 hectares na zona urbana do município, que representa num total de 2.575 hectares. Junto com aqueles, né, mais 1.000 e tantos hectares lá da agricultura urbana, a gente poderia ter quase 4.000 hectares de agricultura, se fosse tudo utilizado dentro do município de Araranguá, né? Dentro da cidade de Araranguá, do lado da casa das pessoas produzindo alimento, né? E aí a gente frisa lá atrás a questão da justificativa, né? Onde tem pessoas no próprio município passando fome. Aí é um exemplo de terreno não edificado, então tem o prédio ali, tem 2 terrenos, mais de 2 terrenos, né? Ali se vocês olharem, sei lá, são 2 terrenos em cada lado, ou 3 terrenos, enfim. Lá atrás tem outro terreno na esquina, que não está edificado. Lá atrás, no canto da imagem, já tem mais terreno não edificado e por aí vai. Isso aí se encontra em muitas ruas do município. Que, aquilo que a gente conversou lá atrás, servem ao sistema, né? Na questão da especulação imobiliária. E aí é um exemplo de gleba não urbanizada. Até essa foto, ela está ali como figura A, né? Gleba não urbanizada no bairro Centro Cívico, em Araranguá, Santa Catarina, ponto A.
porque não coube toda a gleba numa única figura, então foram 2 figuras para mostrar ali. Ah, Eduardo, mas tem uma rua ali de estrada de chão. Sim, ali onde o pessoal faz corrida de cavalo, de carro, por aí vai. Mas não tem energia, não tem água, não tem sinais de urbanicidade mesmo. Inclusive, aí é terreno federal. Agora eu posso não lembrar de cabeça, mas é cerca de 24, 25 hectares, que era um antigo aeroporto no município. Essa foto foi tirada como se estivesse embaixo da foto o Instituto Federal de Santa Catarina. À direita da foto, atravessando a avenida, né? À direita da foto tem a Universidade Federal de Santa Catarina. E aí toda essa gleba não urbanizada, né? Aqui a gente tem uma localização da nossa horta comunitária. Estou indo para os finalmente, né? Localização da nossa horta comunitária, da experiência que a gente fez. Porque eu pensei o seguinte, tem espaço potencial e tem agricultura urbana. Peraí, mas o pessoal é engajado? Poderia sair algum projeto de agricultura urbana? A galera pegaria junto? Aí eu, conversando com o Vanderlei, falei o seguinte, não, vamos fazer essa experiência. Vamos tentar mobilizar uma galera para fazer acontecer uma horta aí, enfim. Aqui é a localização da nossa horta. É lá num daqueles bairros, né? Vocês viram lá, um daqueles bairros que mais tem pessoas cadastradas nos programas do governo, entre eles o CadÚnico. Então a gente começou lá. O que a gente tem? A gente tinha um terreno de 17 por 15, né? Que dá aí 255 metros quadrados. Só que até aqui está canteiro, zona baixa, canteiro, zona alta. Eu vou mudar isso aí porque dá uma ideia de altimetria, né? Então, vai ser, sei lá, canteiro linha 1 e canteiro linha 2, vamos pensar assim. Porque o terreno é plano. Mas, enfim, a gente montando os canteiros, a gente chegou aí a pouco mais de 130 metros quadrados de área útil plantada. Tá? Dos 255 caiu para 65 metros quadrados. Isso aqui é a organização do canteiro, da nossa experiência de agricultura urbana lá, mas que serviu de modelo para todos os outros modelos hipotéticos lá onde eu fiz a análise, né? Então tem uma leira de compostagem, tem canteiros e por aí vai. E as características desses canteiros, então, 131,4 metros quadrados de área útil, com uma profundidade de 20 centímetros, porque não é a minha área, mas, falando agronomicamente, né, Araranguá é uma cidade litorânea e o solo de Araranguá é majoritariamente areia, é arenoso. Então, para plantar uma hortaliça ficava difícil. Então, todos os canteiros a gente cavou e botou turfa, adubo orgânico, esterco e por aí vai, né? Que dá um volume de 26 metros cúbicos, enfim. Mas a área cultivável é pouco mais de 130 metros quadrados. Aí são todos os investimentos que a gente fez para todas as experiências, sejam ela a privada, a pública, a social ou a nossa horta aqui, né? A gente botou como investimento esterco, turfa, cano, torneira, para lavrar o terreno, né, para fazer a primeira limpeza, mangueira, água, baldes de compostagem, né, porque a ideia de uma horta orgânica é que ela possa se sustentar também, então a comunidade traz o resíduo orgânico para a gente fazer a compostagem. Um aluguel do terreno, entre aspas, porque nas experiências comunitárias ali, não tem aluguel, o valor é zero, mas a gente viu que poderia contabilizá-lo, né? Mão de obra também, para essa questão comunitária é zero, madeira, cerca de arame farpado, mourão, paz, enxada, carrinho de mão, enfim. E o que foi plantado e a quantia das plantas, né? Que a gente colocou lá no sistema. Esses dados, volto a frisar, eles são baseados na nossa experiência lá de agricultura urbana. Então, foi iniciando o processo, cadernetinha de campo, anotando tudo que poderia ter um certo custo, e quanto que entrava de planta, quanto que saía, por aí vai. E aí a gente tem a questão econômica de fato, né? Receita mensal, no primeiro gráfico, aqui, no meu caso, para mim está à esquerda, mas eu acho que no slide, né, à direita aqui, receita mensal acumulada pelo custo mensal acumulado. Isso numa série de 12 meses. Então, se vocês olharem, o custo ele é constante, né? Porque, imagina, vai sair um pé de alface, vai ter que entrar outro pé de alface no lugar.
E aí o custo desse pé de alface, a cada 45 dias, então é algo constante. Vai saindo o pé de alface e vai entrando a nova muda ali constantemente, né? E a receita, ela vai evoluindo, mas não necessariamente de maneira constante, porque num mês sai um pouco mais de pé de alface, no outro mês sai mais beterraba e por aí vai. Ah, Eduardo, mas é uma horta comunitária, como assim? Receita. Sim, porque a gente faz o quê? A gente pega o alimento que é produzido, num primeiro momento, isso organização comunitária mesmo, tá? Meu papel foi de observador participante ali. Então a comunidade decidiu o quê? O que é produzido num primeiro momento vai atender essas pessoas que estão cadastradas lá no sistema do governo. Mas a pessoa tem que ir lá na horta buscar esse alimento. Quando não vai muita gente, e a gente doa o alimento, mas não vai muita gente, eles vendem a preço social. Por isso, receita. Então, Eduardo, eu não estou cadastrado lá no programa do governo, mas eu estou passando aqui na rua, eu tenho 20 centavos. Você me vende um pé de alface? Leva o pé de alface e deixa 20 centavos. Então, a ideia é mais ou menos isso. Para contabilizar isso e fazer os gráficos, eu usei uma tabela padrão de valores, mas não segue muito um padrão, na prática mesmo, né? Então, tem gente que compra um pé de alface a 50 centavos, tem gente que compra 10. Então, não dá de contabilizar todas as pessoas que compram. Foi traçada uma média e é para fazer esses cálculos, né? E também no outro gráfico, daí tem a receita anual acumulada pelo custo anual acumulado. Esse gráfico, ele ficou... eu notei isso depois, mas eu vou corrigir depois lá para a dissertação, na parte escrita, porque não apareceu a série histórica embaixo, né? Mas é para 15 anos. Então a ponta dele lá vai ser para 15 anos, né? E você consegue observar, só de olhar o gráfico, que economicamente é viável fazer a horta em menos de 12 meses, nesse caso aqui, né? 2 meses, essa horta se paga, mesmo sendo comunitária. O segundo cenário seria uma horta de caráter social. Eduardo, mas o que muda da horta comunitária para uma horta de caráter social? Aquela comunitária, volto a frisar, é o que aconteceu de fato na nossa experiência. Madeiras para dividir os canteiros, ganhamos todas. Numa horta de caráter social, a gente está prevendo comprar essas madeiras para dividir os canteiros, está prevendo comprar o esterco, está prevendo, né, essas coisas que lá a gente ganhou. Então, por isso que o cenário muda um pouco aqui. E aí o custo mensal acumulado ele muda, né? Mas e a receita também nesses 12 meses. Mas mesmo assim, em menos de um ano, a horta se pagaria. Nesses dois cenários, os cálculos lá, né, que foram feitos, por exemplo, a gente colocou uma taxa mínima de atratividade, porque, eu tenho um dinheiro, eu como gestor público, por exemplo, né, para incentivar aí um projeto desse. Eu tenho dinheiro lá da prefeitura. Vale mais a pena eu deixar esse dinheiro no banco, rendendo lá para a prefeitura, ou vale mais a pena eu colocar nessa experiência? Então, nesses dois cenários, a gente colocou uma taxa mínima de atratividade. A gente não considerou muito a taxa mínima de atratividade. A gente queria ver se a horta se pagava ou não. Então, por mais que a gente considerasse 10% de taxa de atratividade, mas a nossa ideia não era ter lucro nesses dois cenários. Era que a horta se pagasse e prestasse um benefício social, né? E a questão anual ali, nos 15 anos, ela também segue um padrão constante. Bom, na questão de uma horta pública, então, né? A questão do gestor público produzir ali um programa para uma horta. E talvez aí interesse até o Moisés, né, que está envolvido lá no... Moisés que faz parte da banca, é secretário do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem sabe leva lá para o presidente isso aí para dar uma olhadinha, Moisés. Mas, enfim, a receita mensal acumulada pelo custo, o que muda das outras experiências? Aqui a gente está... não previu o aluguel do terreno, porque poderia ser um terreno público, como aquele espaço urbano lá do antigo aeroporto, ou espaços da prefeitura de novos loteamentos, poderia ser um terreno público. Mas aqui a gente previu mão de obra, sei lá, de um funcionário da prefeitura, que poderia ser não necessariamente alguém para estar com a enxadinha lá, mas para prestar uma assistência técnica para um projeto desse, né? Enfim. E previu a compra, né, de todos os equipamentos, cercamento da área, e por aí vai. E nesse modelo, a horta também se paga em menos de um ano.
E aqui já tinha taxa mínima de atratividade que, salvo engano, tá ali, nesse modelo foi 10%, salvo engano. E teria uma horta privada. Bom, tenho um dinheiro, quero investir. Será que eu poderia investir numa horta? Aí aqui eu tenho a receita mensal acumulada pelo custo, né, nesses 12 meses, comprovando também esse payback, né, que a gente chama, se paga ali em 4 meses essa experiência, com todos esses custos primários, né? Tá, mas da horta comunitária, da horta pública, que também teria um investimento de gestor público, o que muda para essa aqui? Aluguel de terreno e as ferramentas, a gente considerou as ferramentas também, porque lá a ideia da horta pública não é que a prefeitura toque a horta, mas que ela invista, que ela provoque o fomento àquela experiência. Então, vamos lá. Pá e enxada, a gente considerou 3 cada uma, para aquela experiência. A gente está falando que é para promover o engajamento comunitário, então precisaria de 3 ou, sei lá, enxadas e pás, né? Mas aqui para uma horta privada, de 130 metros quadrados de área útil, uma pá e uma enxada para uma pessoa trabalhar, né? E uma pessoa trabalhando aqui, a gente contabilizou um salário aqui, um salário mínimo, com 13º, férias, tudo isso, né? Mas uma pessoa não trabalharia só numa experiência dessa, ela poderia dar conta de outras experiências, baseado na nossa experiência de agricultura, de horta urbana comunitária lá em Arananguá, que a gente atua só no sábado pela manhã. Ah, mas é comunitário, tem mais gente e tal. Sim, mas é só no sábado pela manhã. Se a gente fosse, sei lá, todo dia, não precisaria ficar o dia todo também, né? E em 15 anos também é constante esse crescimento. Bom, aqui já eu trago daí essa taxa mínima de atratividade, o VPL, por aí vai, né? Para o cenário 1, que é a nossa horta comunitária lá, não tinha taxa mínima de atratividade, era 0%, a gente queria que ela prestasse um benefício social, mas o tempo interno, a taxa interna de retorno, ela apresentou 46%, então, além de prestar o benefício social, ela se paga e dá retorno para a comunidade, né? E o payback médio dela foi 1,6 meses, então, menos de 2 meses aquela experiência se pagou. Para o cenário 2, que seria uma horta de caráter social, também não botamos taxa mínima de atratividade, pois considerava que tinha que prestar principalmente o benefício social, né? E ela teve aí uma taxa interna de retorno de 2,9%. Então, já eu não tenho muito essa experiência aí com questão de valorização do dinheiro no banco, mas 2,9% está ali relacionado, acho que do banco é menor, né? Como? Por mês, E, enfim, o payback médio dela, então, 10,3 meses. 10,3 meses significa que lá no 10º mês essa horta se pagou. Essa experiência se pagaria. No cenário 3, que é aquele cenário público, então, né? A gente botou uma taxa mínima de atratividade de 10%, para ver se vale mais a prefeitura deixar o dinheiro aplicado lá, ou o governo federal, enfim, deixar o dinheiro aplicado, ou ele investir nessa experiência, né? E a taxa interna de retorno deu 22%, suprindo essa expectativa, né, suprindo essa necessidade de 10%. Então, mostra que poderia gerar um ganho também econômico, né? E o payback, então, 3,2 meses. 3,2 meses essa experiência se pagaria. Como o cenário 4, o cenário privado, né? Pô, tem uma grana, quero investir. A taxa mínima de atratividade também de 10%, para ver se vale mais a pessoa aplicar ou não. E a taxa interna de retorno mensal deu 19%, mostrando que é possível você investir lá numa horta que vai dar retorno. Colocando, inclusive, aqui custo de ferramenta, custo de mão de obra, tudo isso, né? E o payback, 3,7 meses. Aqui é o terreno lá da Associação de Moradores, que a gente viu, né? O terreno da nossa Associação de Moradores. Nossa, eu falo porque eles, por conta da experiência, eles me incluíram até no grupo da Associação de Moradores. Eu não sou desse bairro, mas estou frequentando mais esse bairro até do que o meu. Aí a apresentação da proposta para o pessoal da Associação de Moradores, né? Então é interessante que a gente vê, inclusive, aquela senhorinha, por exemplo, que está lá no canto da parede, tem mais de 80 anos.
e foi lá na experiência da horta. O seu Pedro, que está ao lado dela de camiseta azul lá, tem mais de 80 anos também e está todo sábado lá na horta. E a gente, só fazendo um parênteses aqui, né? A gente até brinca quando ele chega. E aí, seu Pedro, como é que tá a sua labirintite? Ah, não, hoje tá boa. Então pega uma enxada aí e vamos ajudar mais. Quando não tá boa, ele só deixa a compostagem, leva um pezinho de alface e vai embora, né? Mas tem dessas lá na comunidade. Até tem uma foto aí, o professor João, do banner, né, do PPGCS aqui na UFSB que está circulando, que na foto aparece um colega que atua lá, que é estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, que é da Guiné-Bissau. Tem 3 da Guiné-Bissau que moram lá próximo da horta, que frequentam a horta com a gente no sábado. Então tem essa integração de culturas também, né? Fechando parênteses para seguir aqui. Foi feita uma formação técnica e uma questão de sensibilização e educação ambiental com a comunidade, seguindo muito essa metodologia freiriana, né? De deixar a galera ser agente no processo de formação. Então, se vocês verem, tem gente ali com violão, tocando uma música. A metodologia é essa mesmo, da galera se engajar e eles promoverem, né? Até na entrevista que eu preparei e fiz com eles, a gente teve relatos assim, pô, tá, mas foi feita a formação técnica, foi feito o processo de educação e sensibilização ambiental, mas e se o Eduardo sair hoje da horta? Se o Eduardo não vir mais a partir desse sábado, o que acontece? E as respostas, todas que a gente obteve, todas, foi assim, não, a gente vai perder alguma coisa, mas a gente tem condição de seguir com a horta e de replicar ela em outros lugares. Então, a mensagem foi passada, eles captaram a mensagem e pode dar sequência, né? E aí, é o resultado da nossa horta comunitária. Lá na qualificação, eu falei, né, dessas questões agroecológicas e tal, do plantio biodiverso, uso das madeiras e tal. Não vai ser o foco aqui, até depois, se vir pergunta nesse sentido, eu posso daí falar e tal, até porque eu já estourei o tempo aqui, mas como é muita a metodologia grande, o trabalho ficou, eu sei que ficou extenso aí com 150 páginas, mas vamos lá, estou encerrando já. Esse trabalho foi divulgado em mídias, né? Ó, Araranguá ganha a primeira horta comunitária a partir da pesquisa de mestrado. Isso pegou muito forte lá no município, assim, foi uma coisa, eu não esperava que ia ser assim, né? E isso aí é uma atuação forte do Zeca, que é o co-orientador, porque o Zeca é jornalista e tem contato lá com a galera, escrevia as matérias, mandava e o pessoal publicando, né? Araranguá ganha a primeira horta comunitária, hortaliças de horta experimental de pesquisa de mestrado são doadas à comunidade. Essa doação específica foi para o lar de idosos do município, Lar São Vicente de Paulo. Projeto experimental de pesquisa de mestrado faz doação de hortaliças da horta comunitária e saiu, inclusive, em jornal de circulação estadual. No JA por aí, da NSC-TV, que é afiliada da Rede Globo, foram lá fazer uma matéria com a gente de 7, 8 minutos lá, gravado, que saiu inclusive está à disposição ainda, né, na Globoplay. Foi em outubro do ano, 27 de outubro, tá ali, 27/10. E aí, para fechar aí com chave de ouro, né, a transformação daquele espaço urbano não edificado num espaço que presta um benefício socioambiental. Então, o terreno que antes tinha resíduos sólidos depositados nele, que era extremamente compactado, pedregoso, que tinha animais peçonhentos, foi transformado numa horta que promove o engajamento comunitário e leva alimento para a mesa das pessoas que estão, algumas pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade alimentar. Não combateu a fome de fato, mas ajudou no combate à insegurança alimentar, né? Considerações finais gerais, então, para a gente encerrar. A agricultura convencional, ela se apresentou, de acordo com a minha pesquisa, com os autores que eu utilizei, ela se apresentou não como uma metodologia que está, assim, ela é preparada, ela está apta para combater a fome, mas ela não se apresenta nesse sentido hoje, pelo menos no Brasil. Ela está preocupada com o lucro e com a produção de commodity, né? Só você ver aí, Brasil, soja, milho, cana-de-açúcar, por aí vai, né? Inclusive, lá na pesquisa, eu fiz um gráfico onde eu mostro, né, quantia de área que é usada para plantio de soja, milho e tal, cana-de-açúcar, quantia de área que é usada para plantio de feijão, de mandioca e por aí vai. E essas áreas onde é usada para plantio direto, de alimento que é direto para a mesa das populações, né, ela está reduzindo também. Além disso, está reduzindo. O avanço da cidade, como a gente viu lá naquelas áreas periurbanas,
Pô, teve a duplicação da BR-101 lá. A cidade está avançando para essas áreas periurbanas, onde hoje tem agricultura. Se lá onde hoje tem agricultura, futuramente vai ser uma residência, onde que vai produzir a comida? Seja o milho, a mandioca, o maracujá e por aí vai. Ou não necessariamente a comida, mas aquilo que está diretamente relacionado ao humano. No caso do tabaco, por exemplo, né? Um cara que gosta de fumar o palheiro dele lá. Onde é que vai produzir isso, né? Então a gente tem espaço urbano sobrando aí dentro do município que poderia ser utilizado. É o caso da agricultura urbana e periurbana, como eu acabei de citar, né? E as viabilidades de implantação da agricultura urbana e periurbana estão vão diretamente ao encontro da Agenda 2030 da ONU, né? E, bom, a gente tem indicativos aí do governo federal de seguir nesse sentido dessa Agenda 2030, dessa questão de sustentabilidade e tal, né? Então, pera lá, cidades e comunidades sustentáveis, né? Um dos ODSs, né? Fome zero, outro ODS e tal. Isso aí, esses projetos de agricultura urbana e periurbana estão diretamente relacionados, né, com essa Agenda 2030. A questão da agroecologia, né, agroecologia com A maiúsculo mesmo, como ciência, né, para promover essas experiências de agricultura urbana e periurbana, está tendo uma contribuição muito grande. Espero que esse trabalho também contribua, né, para o desenvolvimento desse movimento científico da agroecologia, né. A experiência de horta urbana comunitária no bairro Jardim das Avenidas, então, na parte econômica, a gente viu que ela se pagou. Na parte ambiental, a gente viu a transformação desse espaço urbano para uma horta comunitária. E na parte social, o engajamento comunitário, né, é algo que a gente não consegue quantificar. Quando chega a pessoa lá dizendo, eu fico contando os dias para estar aqui no sábado, porque é a minha felicidade de sair no sábado de manhã e mexer na terra e tal. Essas coisas a gente não quantifica, mas a gente tem resultados nesse sentido também, né? Referências, aí eu fiz de propósito colocar o Paulo Freire aí, porque é uma referência de vida minha, né? Então, para fazer a abertura aí do slide das referências, os que foram utilizados aqui nos slides só, né? Na pesquisa teve muito mais. E aí, a Ana Primavesi, que nos deixou há pouco tempo, né? Ela tem uma frase que é muito impactante, que é assim: o homem é o que a terra ou o solo faz dele. E, para encerrar de vez, eu ouso falar que o solo, a terra da Bahia, da UFSB, do mestrado, não me fez somente, se a banca assim avaliar, não me fez somente um mestre, mas me fez um ser humano, uma pessoa muito melhor. Era isso, muito obrigado e estou à disposição.